Meu nome é José Dalva de Souza Campioto, mãe do Leonardo. Sou casada, né, com o Carlos Campioto, no caso, o pai do Leonardo. Então, nós casamos em 75. Meu primeiro filho nasceu em 77. Logo em seguida, com 1 ano e 8 meses que eu tive o primeiro, eu já tive o Leonardo. E com 2 anos e meio depois, eu tive a Juliana. Então, eles foram criados tudo junto, né? Tudo praticamente, quase tudo da mesma idade, pouca diferença de idade. Como meu marido trabalhava assim, em metalúrgica, a gente sempre viajava, sempre ia para a colônia de férias. E assim, eles foram criados, a gente saía muito, assim, final de semana. E eles foram crescendo, eles estudavam. É, e os três estudavam em escola particular, né, como eu já disse. Depois, o Leonardo começou a trabalhar com 15 anos. Aliás, os dois começaram a trabalhar com 15 anos. E assim, até essa época do desaparecimento dele. Sempre trabalhou em firmas boas. No caso, é uma Chips. Quando ele trabalhou, acho que 5 anos na Elma Chips, ele ficou com problema na coluna. Aí ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Então ele fez essa cirurgia. Foi na época que ele foi para Praia Grande, que ele estava de licença, né? E ele ficou na Praia Grande. Lá ele conheceu essa pessoa que hoje ele tem um filho com ela. Tá. Como que o Leonardo era quando criança? Era um menino levado? Era um menino mais Era um tranquilo? menino normal como todo mundo, como todos os outros. Tipo assim, eu nunca tive problema com o Leonardo, nem com os outros, de ir para balada, de dormir fora de casa. É, com problema com o namorado, eu nunca tive problema. Tinha, sim, reclamação na escola, né, de não ficar quieto. Às vezes eu até brigava com a diretora. Elas reclamavam que o Leonardo não ficava, falava demais e reclamava que a menina falava de menos, entendeu? Então, assim, eram esses problemas quando eles eram crianças, mas eu nunca tive problema nenhum assim com ele. Nunca. Entendi. E ele começou a sair muito cedo ou não? Não, não. Para falar a verdade, a primeira namorada que o Leonardo trouxe em casa, a pessoa que eu conheci como namorada dele, foi essa uma que é a mãe do filho dele. Mas ele nunca me deu trabalho nesse sentido. Um bom filho. Graças a Deus. Dos três, ele era o que mais se preocupava comigo. Ele mais se preocupava, como eu tinha problema de pressão, ele se preocupava comigo. Às vezes até omitia certo tipo de coisa para mim não ficar nervosa. Entendeu? Assim, era o mais carinhoso dos três. Apesar dos três serem, mas ele era o mais. Mais preocupado, O mais mais carinhoso. preocupado. Então, eu fiquei 19 anos sem trabalhar depois que eu casei, por conta deles. Aí, depois, quando a caçula estava com 12 anos, eu prestei um concurso na prefeitura, passei e fui trabalhar na prefeitura. Trabalhei 10 anos na prefeitura. Aí, depois, eu me aposentei. Entendeu? E aí, em casa. Fiquei em casa, cuidando da casa, né? O meu filho mais velho também já tinha casado. E depois, logo em seguida, o Leonardo conhecia essa pessoa se engravidou, né? Engravidou, ficaram lá na Praia Grande um pouco. Aí o neném nasceu, ele veio para cá porque ele estava desempregado. Então, aí foi logo em seguida a Elma Chips mandou ele embora. Quando ele voltou a trabalhar, que acabou a licença, a Elma Chips mandou ele embora e ele ficou sem emprego. Aí vieram para cá para ele trabalhar. Ok. É, ele começou a trabalhar cedo? Começou. 15 anos. Ele começou no Unibanco. Ele era, ele era, como é que fala, contínuo, né? Contínuo.
E ele ajudava em casa, tinha muitos amigos? Ajudava. Ele não era de muitos amigos. Ele não era. Ele tinha amigos de serviço, tudo, mas assim, para frequentar a nossa casa, era assim, o Ricardo, que era um amigão dele, né? E os amigos deles de infância. Mas assim, de ter muita amizade, eles não eram. Nessa última empresa, a senhora falou que ele trabalhou, né, que foi na CIA, né? CIA. Nessa última, normalmente ele costumava ficar muito tempo nos trabalhos, não? Costumava. Costumava. Ele, a, a- antes da CIA, foi a Elma Chips. Ele ficou acho que 5 anos, né, Carlos? É, 5 anos, né, Elma Chips. Entendeu? Quando ele saía de uma empresa era porque ele arrumava um serviço melhor. Aí ele saía. A última empresa que ele trabalhou foi a CIA. A CIA. A senhora sabe alguma coisa sobre a rotina dele de trabalho lá? Ele estava na CIA, como ele ia trabalhar com caminhão, então os 3 primeiros meses era interno. Então ele estava ainda na experiência. Ele não tinha saído ainda na rua dirigindo o caminhão. Então nessa época foi que ele desapareceu. Tá. Como foi o dia que ele desapareceu? No sentido de que houve alguma alteração na rotina até o momento que a senhora descobriu ou teve né, aquele start assim, ele está sumido mesmo. A senhora viu alguma diferença no comportamento dele? Teve alguma... Como foi? A senhora pode narrar esse dia como que foi? Desde de manhã, o que aconteceu, o que ele fez? Tudo? Posso. Ele, ele trabalhava na CIA e quem arrumou esse emprego para ele na CIA foi a minha ex-nora. Arrumou para ele e para a mulher dele. Ela foi o primeiro dia de serviço dela. Então ela entrava às 6 e saía não, ele entrava às 6 e saía às 2. E ela saía às 4. Aí nesse dia ele saiu, ficou esperando ela, o horário dela. Aí chegaram os dois em casa. Aí, quando ele estava em casa, eu me lembro que ele sentou no sofá e logo o telefone tocou. Era o tal de José, que trabalhou com ele, que foi ajudante dele na transportadora. Ele estava combinando dos dois se encontrarem num determinado lugar, não deu para me entender. Provavelmente tenha sido esse posto lá na Anhanguera. E eu escutei muito bem quando o Leonardo falou assim, mas o que ele quer comigo? Então eles estavam aí o Leonardo, eu não sei o que o outro respondeu, mas o Leonardo falou assim, então a gente se encontra e depois vamos até a casa dele. Ele eu não sei quem é. Sei bem que foi o José que ligou para cá. Aí ele saiu e ainda chamou a esposa dele para ir junto. Ela falou que não ia porque ela estava cansada. Aí ele saiu, eu fiquei lá fora com o neném, tudo, né? Aí ele falou para mim que eu volto já, mãe. Porque sempre quando eles saíam, aliás, os 3, eles saem, eles ligam para mim, cheguei, tô indo embora, entendeu? Sempre me deram esse tipo, porque eu sempre falei para eles fazer isso para mim não ficar preocupada. Aí nesse dia, como ele entrava no serviço 6 horas da manhã, deu 9 horas, eu achei estranho ele não ter chegado ainda. Para quem saiu daqui 5 horas da tarde e só se encontrar com esse amigo e estava demorando tanto, aí eu liguei no celular dele. Eu liguei, alguém atendeu esse celular e desligou. Aí depois só deu caixa postal. Aí eu fiquei ligando, só deu caixa postal. Foi onde o Ulisses foi, né, procurar o Ricardo, que era amigo dele, que sabia onde que era esse lugar, que era perto dessa transportadora que eles trabalhavam. Aí foi onde que eles saíram em busca. Mas antes do telefonema, ele estava normal, como qualquer Normal, outro dia? normal. Ele chegou, deitou no sofá aí, que ele sempre fazia, pegou o neném no colo, tudo, brincou com o neném e estava normal, como todos os outros dias.
Depois do telefonema, além desse comentário que ele fez, ou melhor, no telefonema, além desse comentário que ele fez, quando ele desligou o telefone, ele estava agitado, nervoso de alguma forma? Não, eu não percebi nada. Eu não percebi nada. Certo. Então, depois do A telefonema... única coisa que eu percebi é que ele queria saber o que a outra pessoa queria com ele, entendeu? Agora, essa outra pessoa, eu não sei quem é. Eles deviam conhecer alguém. Quem é, eu não sei. Esse José sabe quem é essa pessoa. Porque se foi ele que ligou, falando que essa pessoa queria, né, conversar com eles, então ele sabe quem é. E eu já contei isso também no DHPP. Certo. Em que momento, ou quanto tempo depois que ele saiu, que a senhora percebeu que havia algo errado? Sabe, peraí, isso normalmente não costuma acontecer, tem uma coisa errada. Aí, tipo, sabe, juntar as coisas, o telefonema, ele saiu, não voltou até agora. Em que momento caiu a ficha assim, a senhora falou, não, peraí, tem uma coisa errada? Eu já comecei a perceber que estava errado desde a hora que eu estava ligando para ele que ele não atendia o telefone, entendeu? De pensar que ele ia entrar no serviço às 6 da manhã e até aquela hora não tinha chegado, daí eu já achei que tinha alguma coisa errada. E você sabe, a gente fica, mãe, sei lá, você não, a gente sente alguma coisa, entendeu? Aquilo não era certo. Ele não ia sair assim, sem falar nada. Uma que ele estava super feliz por conta do bebê, entendeu? Ele jamais ia fazer um negócio desse sem, assim, de livre e espontânea vontade. Não, simplesmente eu vou embora e vou deixar tudo. Jamais ele ia fazer isso. Em que momento eu vou fazer a pergunta mais uma vez, assim, nesse dia, quando foi que a senhora, que caiu a ficha que a senhora falou, não, realmente a gente precisa buscar ajuda ou ir na delegacia, porque já deu, já era para ele ter aparecido? Eu acho que foi na mesma hora, no mesmo dia, já quando o Ulisses saiu procurando, já falei para ir para a delegacia, para ir para tudo quanto é lugar, entendeu? Porque não era normal aquilo. Como que uma pessoa simplesmente sai assim e fica a noite inteira? E uma pessoa que está acostumada a trabalhar, que sabe que ia entrar no serviço cedo? Eu já comecei a achar que estava errado. E outra, da maneira que aconteceu com o telefone. A impressão que eu tive é que ele atendeu o telefone, outra pessoa pegou o telefone dele, entendeu? E logo em seguida desligou. Já chegou a ouvir alguma voz do outro lado? Não. Eu vi bem que, sabe quando você liga o telefone para falar e depois desliga ou cai a ligação? Foi isso que eu senti. E no momento que desligaram esse telefone e daí para lá, daí para cá só deu caixa postal? Aí eu né? fiquei ligando direto. E só caixa postal. O que a senhora sentiu? É o que eu tô te falando, eu senti que tinha alguma coisa errada ali, entendeu? Porque ele não ia atender o telefone e não ia falar nada comigo. Nem para dizer assim, mãe, eu tô demorando, mas eu já volto. Então, não falar nada. E depois o telefone só dá caixa postal. A gente pressente que tem alguma coisa de errado. A senhora chegou a fazer, só foi o Ulisses que fez esse trabalho de buscas, que começou esse trabalho de buscas, ou a senhora chegou a ir também nos locais, de repente fazer reconhecimento, coisa parecida? Não, ele foi, né, no começo, aí depois eu comecei a ir. Todo lugar que falavam para mim ir, eu ia. Eu fui no IML lá das clínicas, fui umas 3 vezes lá. Eu fui para Campinas, porque o sinal do telefone dele, o último sinal foi em Campinas. Eu fiquei 3 dias em Campinas, indo em todas as clínicas, só que a gente não entra nas clínicas, entendeu? Chega até a portaria só. Eu fui numa clínica lá em Campinas, que acho que é a Cristália.
E na época, aí você chega até a portaria, dá todos os dados, fala o que aconteceu, deixa foto, deixei foto dele. Aí a moça pegou meu telefone e ia falar com o diretor da clínica, tudo, depois entrava em contato. Aí eu estava indo para a praia buscar o neném, meu celular toca, era essa pessoa de lá da clínica, falando para mim que o meu telefone estava em cima da mesa dela para ligar. Aí eu contei o que aconteceu, que eu tinha ido lá, né, atrás do meu filho, tudo. Que ela tinha falado para mim que tinha uma pessoa lá com o tempo certinho, o tempo do desaparecimento do Leonardo, tinha essa pessoa lá na clínica. Aí eu pedi para mim entrar, não podia entrar, você só pode entrar com ordem judicial. Né? Diz que nem a polícia pode entrar nas clínicas. Foi o que eles me falaram lá. Aí depois fizeram a investigação lá na clínica, não tinha ninguém. Nem com o nome do Leonardo, nem né, que eu deixei a foto lá, nem parecido com ele. Aí depois aí nós começamos a ver porque nessas clínicas que eu fui em Campinas é clínica de doente mental, né? E também tem muito paciente que eles encontram na rua, sem endereço, sem memória, eles levam para lá. E nas clínicas, no Hospital das Clínicas, nos pronto-socorro, daí eu fui, tudo que eu tinha na mão, eu entreguei na mão do DHPP. Entendi. Tudo que a senhora tinha na mão, inclusive a informação, o Carlos já falou sobre isso, mas queria que a senhora falasse também como foi que ele chegou, como foi que vocês chegaram, na verdade, a descobrir quem foi que tinha ligado para o Leonardo naquela tarde? Como que vocês descobriram quem foi? Porque eu escutei o telefonema. Eu escutei e o Leonardo falou que ia se encontrar com esse José. Esse José que trabalhou com ele, esse José era ajudante do caminhão. Entendeu? Eu escutei, falei, e aí foi onde que o meu filho foi atrás. Tá, e aí ele falou tudo isso. Esse José trabalha lá comigo, é ajudante lá do caminhão e tá me devendo um dinheiro. Ele chegou a falar isso ou não? Não, nunca falou de dívida nenhuma. Nenhuma. Eu achei, quando lá no DHPP a investigadora que falou para mim desse depoimento do José, desse dinheiro, eu também estranhei, porque a gente não sabia que devia. R$ 500. Foi o que ele falou lá na delegacia. Entendeu? Nós não sabia disso. Só sei que eu ouvi o telefonema, o Leonardo atendeu o telefone, era o José, e o José falou isso para eles se encontrarem. E na verdade quem devia era o José, né, pelo Leonardo. Foi o que o José falou lá no DHPP. A gente não sabe disso. Não sabia. Entendi. E o José ele confirmou a história de que se encontrou com o Leonardo na casa. Confirmou que se encontraram. Aí, no posto de gasolina, tomaram uma cerveja e cada um foi para o seu canto. Só que ele chegou na casa dele e o Leonardo não chegou, né? E ele não confirmou a história de que eles foram na casa de uma terceira pessoa? Não. E isso aí, eu acho que eu falei agora para a Nanã, que é a investigadora lá no DHPP. Eu falei agora isso para ela. Eu não tinha comentado essa história de ir para casa dessa pessoa. E ninguém descobriu quem era essa pessoa que o Leonardo falou que ia na casa. Não. Ele falou, vamos na casa dele. Ninguém descobriu quem era essa pessoa. Não foi falado o nome. Eu só escutei ele falando o que ele quer comigo. Entendi. Vocês chegaram a solicitar na justiça ou lá na delegacia para que eles fizessem isso, a quebra do sigilo telefônico dele, para ter mais acesso a outras ligações anteriores? Então, aí eu fui primeiro na defensoria do fórum daqui de Carapicuíba. Quando eu cheguei lá, a defensora estava saindo, disse que ia tratar de assunto particular, depois era para mim voltar. Aí me informaram que eu tinha que ir na promotoria pública. Eu fui.
Chegou lá, eu falei o que eu queria, né? Aí eles falaram que ia fornecer. Até ligaram para mim falando que ia fornecer tudo. Depois, quando eu voltei para me informar, não, eu tinha que ter um pedido da justiça, né? Para poder eles me darem essa quebra de sigilo aí. Para fazerem a quebra. Para fazer a quebra de sigilo. E não me fizeram nada. Entendi. O caso chegou a ser arquivado em algum momento? Chegou. Estava arquivado. E, para te falar a verdade, esse inquérito só foi aberto porque, como falavam para mim assim, vai nos presídios, vê se ele não está preso, às vezes está preso, né? Aí eu fui lá na Taliba Leonel. Só que quando eu cheguei na Taliba Leonel, a gente não pode entrar. Então, enquanto eu estava no balcão conversando com a pessoa, pedindo informação, tinha uma outra pessoa ali ouvindo a conversa. Essa pessoa trabalhava numa ONG da Igreja Católica, disse que era estagiário de advocacia e falou para mim, ó, a senhora passa lá no meu escritório que eu, né, tentar lhe ajudar de alguma forma. Aí ele foi que mandou, perguntou se tinha inquérito, e aí eu falei que não, aí ele falou para mim, a senhora vai no fórum da Barra Funda, tenta falar com um juiz lá e peça para abrir inquérito. Foi aí que foi instaurado o inquérito do Leonardo, porque não tinha, acho que tinha mais quase 2 anos que ele tinha desaparecido. E não existia inquérito. Aí eu fui, conversei com uma juíza, ela foi feito, né, instaurado inquérito, aí foi para o DHPP. Esse inquérito de lá do DHPP, como a gente mora em Carapicuíba, foi mandado para Carapicuíba. Então eu fiquei que nem uma louca, um falava que estava aqui em Carapicuíba, estava na seccional, estava na segunda DP, ficava mandando eu em todas quanto foi delegacia. Aí, por fim, eu encontrei esse inquérito na primeira delegacia daqui de Carapicuíba. Só que ele não podia ficar aqui, ele tinha que ir para o DHPP, porque o Leonardo morava aqui, mas foi desaparecido de São Paulo. Então o inquérito tinha que ser de lá. Aí voltou para o DHPP. E aí fizeram as investigações, disse que não tinha prova nenhuma, arquivaram o inquérito. Entendi. Mas esse inquérito ainda está arquivado? Não, porque eu procurei o Ministério Público, aí a doutora Eliana Vendramini pediu para desarquivar, porque daí surgiu essa firma aberta em nome do Leonardo, né, com o CPF dele. Aí foi desarquivado. Fala um pouco sobre isso. Foi em 2012, né? Em 2012. Tá, fala um pouco sobre isso. Em 2012 a gente descobriu que havia uma empresa registrada com o nome do Leonardo, por isso. Não, e não foi bem em 2012. Foi o ano passado que nós descobrimos isso. Porque a minha sobrinha, ela mexendo na internet, ela viu, né, essa firma aberta em nome do Leonardo. Aí ela pegou, tirou cópia dos documentos e eu levei para o DHPP, mas antes de levar para o DHPP, o Ulisses foi investigar por conta própria. Entendeu? Aí ele chegou a ir até o endereço, porque é tipo uma adega, né? Um galpão com essa adega. Aí ele foi lá, ele achou a rua, mas o número ele não encontra, não existe esse número. Aí ele conversando, tinha uma base da polícia, aí ele conversando com o policial lá, porque o policial viu ele passando, né, dando volta lá na rua. Aí ele conversando, o policial puxou o nome, o endereço lá, o nome, tudo direitinho. Foi aí que o policial descobriu que o RG não era o do Leonardo, era só o CPF que era o do Leonardo. Aí eu peguei toda essa documentação e levei para o DHPP. E eles estão investigando. E vocês levaram no ano passado mesmo essa documentação? Levei o ano passado. E levei esse ano. Levei no comecinho do ano. Entendi.
Alguém chegou a procurar alguém nessa empresa? Ou não existia? Era só no documento, não tinha nada físico? O DHPP está investigando, né? Eles falaram para mim que chegou até o dono do galpão e descobriu também quem é a pessoa da identidade. Só que sabe quem é, mas não chegaram até essa pessoa. Entendi. E o DHPP chegou a falar se essa pessoa do RG é alguém que de alguma forma já foi ligado ao Leonardo? Não. Não. É uma pessoa que tem uma ficha criminal imensa. Não é o José. Não é o José. Não é o José. E também não se sabe ou não falaram se não é nenhuma pessoa que tinha trabalhado com o Leonardo. Não sabe. Não sabe. Eles falaram que eles não estão chegando, não chegaram ainda até essa pessoa, porque tudo que foi feito no galpão foi tudo por boca. O dono do galpão já foi até depor. Entendeu? Ele falou que foi simplesmente não foi feito um contrato, não foi feito nada. Foi alugado assim o salão por boca. E ele não facilitou a chegada, mesmo sendo por boca, ele deve conhecer essa pessoa, né? Que ele alugou o galpão. E ele deu indicação de quem era essa pessoa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só que eles não falaram nada para mim ainda. Eles só falaram que está investigando. Semana passada mesmo eu estive lá no DHPP, a doutora Ana Lúcia falou para mim que eles estão chegando lá nessa pessoa. Quando surgiu essa história do CPF, a senhora por algum momento chegou a imaginar, a senhora já deu essa resposta em algum outro momento, mas eu preciso disso dessa maneira agora. A senhora chegou a imaginar que o Leonardo estaria bem, estaria vivo e que de repente quis fugir, essa empresa estava aberta no nome dele, tipo, pode ser ele mesmo ou não? A senhora imaginou direto que poderia ser alguém que usou o documento dele? Eu imaginei que podia ser alguém que usou, né? Porque senão não ia estar um documento dele e outro de outra pessoa. Alguém que sabe que ele está desaparecido. Acredito que seja isso. Entendeu? Porque os documentos estão tudo junto. Tá? Ele estava com todos os documentos. Entendi. Então, é alguém que está de posse do documento dele. Ou alguém que sabe também, porque em todos esses depoimentos da gente, todos esses lugares que a gente vai, tem o documento dele. Entendeu? Como que podia ser ele abrir uma firma no nome dele, com o CPF dele e o RG de outra pessoa? Não tinha como, a não ser que fosse uma sociedade, né? Mas daí ia ter que ter os outros documentos do outro também. A senhora sabe qual é a linha de investigação da polícia hoje sobre o caso dele? Eles trabalham com qual hipótese? Ou a senhora não sabe? Não me falaram. Tá, eles só falaram que reabriram o caso, mas não disseram com que possibilidade eles trabalham. Não. Não me falaram nada. A última vez que eu conversei com a investigada, com a Nanã, ela só falou para mim desse depoimento do Zé, que eles iam chamar também de novo, mas assim, trabalhar em cima de alguma hipótese, não falaram nada para mim. Como que a senhora está hoje em relação a esse caso do Leonardo? Como que a senhora se sente hoje? Como eu me sinto? Assim, cada dia que passa a gente... não sei nem falar como é que eu me sinto. A angústia, a saudade. Eu queria assim que as coisas andassem mais rápido, entendeu? Eu queria poder fazer alguma coisa a mais que a polícia para ver se descobria mais rápido o que aconteceu. Porque a gente não pode viver nessa situação, entendeu? Sem saber de nada, sem poder fazer nada. E assim, me fazendo de forte o tempo inteiro. Porque eu que seguro as pontas, eu que corro, eu que vou na delegacia, né? Os outros os irmãos já
Fizeram também, fizeram muito, mas agora é eu que corro nas delegacias, eu que vou no Ministério Público, fico sabendo de alguma coisa, eu vou e me fazendo de forte. Eu não posso fraquejar, porque se eu cair, aí o que vai ser? Ninguém vai correr, ninguém vai fazer nada, ninguém vai cobrar, porque o tempo inteiro eu estou cobrando lá da delegacia. E eu me lembro bem que o Leonardo falava assim para mim, mãe, você é nosso porto seguro, entendeu? Então a minha fortaleza tá mais assim, porque eu sempre falo, eu não posso fraquejar. Mas é terrível, é uma dor terrível. É só a gente mesmo que está nessa situação que sabe o quanto dói, entendeu? É muito difícil. A senhora tem alguma intuição? A senhora tem alguma opinião a respeito do que possa ter acontecido? O que o seu coração de mãe diz? Então, meu coração está tão machucado. Então, você falou do meu coração de mãe. Meu coração. Sente com a intuição, né? Então, o meu coração assim tá tão machucado que eu sinto. Eu sinto que o meu filho não está morto, entendeu? Eu acho que alguma coisa está acontecendo para ele não entrar em contato com a gente. Essa coisa eu não sei o que é. Mas, e ao mesmo tempo eu penso, por que não entrar em contato? Por que tanto tempo ficar sem ligar, sem falar nada, entendeu? Então, é assim, é um coração que não sabe mais nem o que sentir. Mas assim, como mãe, eu acho que o Leonardo, ele vai voltar. Quando, eu não sei, mas ele vai voltar. Porque até enquanto você não sabe de nada, você não sabe se está morto, aonde está. Né? Então a gente tem que ter esperança, tem que achar que um dia ele vai aparecer. Aí ele vai ter explicação para dar o porquê que aconteceu isso. Mesmo sabendo que a resposta é óbvia, preciso fazer essa pergunta. A senhora tem medo de repente descobrir coisa pior? Ó, medo, eu acho que a gente tem, né? Mas que seja uma resposta que você descobre que o que aconteceu para a gente sair dessa angústia, então a gente eu vou ter que aceitar, entendeu? Entendi. Agora, às vésperas do Natal, por exemplo, acho que esse deve ser um momento difícil para a família, né? A família está faltando um pedaço, acho que durante esses 7 anos. Então, eu estava falando para a Vanessa, dia 9 foi o meu aniversário, entendeu? Aí eu pensei, meu Deus, como eu queria que meus 3 filhos estivessem aqui junto comigo hoje. Aí, logo em seguida, veio o Natal. Aí veio o Natal, também é outra data terrível. Mas daí tem o neném dele que está comigo, ele sempre passa o Natal comigo, entendeu? Não que eu queira que o menino vá suprir a falta dele, a ausência dele, mas eu já ocupo mais a minha cabeça, tá entendendo? Para não ficar pensando tanto. Mas é terrível. Logo em seguida vem o ano novo. Então são 3 datas, assim, né, em seguida, que
que machuca bastante. Mas eu continuo pedindo força para Deus, Ele vai me dar, eu vou ter que aguentar até a gente descobrir o que aconteceu. E agora, véspera de Natal, se ele entrasse pelo portão ali agora, como que a senhora acha que ia se sentir? Aguentar? Eu acho que essa é a melhor coisa do mundo, o melhor presente do mundo que eu ia receber, entendeu? O melhor presente de Deus que eu ia receber. Ia aguentar? Claro que ia. Tá, pede isso sempre nas suas orações para Deus? Peço. Peço sempre. Eu peço para Deus me mostrar o que aconteceu. Seja o que for para Ele me mostrar o que aconteceu, entendeu? A senhora já sonhou com isso, com alguma coisa? Já sonhei o Leonardo falando para mim que volta. Logo eu volto, mãe. Outras vezes eu sonhei ele dizendo que estava perto de mim. A última vez que eu sonhei foi ele falando assim, eu estou voltando, mãe. Então eu procuro. Se você viu este homem, Leonardo de Souza Campioto, ou souber de alguma informação sobre sua localização, entre em contato imediatamente com o Departamento de Pessoas Desaparecidas do DHPP pelo telefone que está em sua tela.